O senhor falou que veio de uma Assembleia Raiz, eu também vim, né? A gente tem praticamente a mesma idade. E eu lembro que a teologia dentro da Assembleia de Deus era um negócio meio... meio não podia, né? O cara ia esfriar, que não ia dar certo, que não era de Deus. Rolava botar assim, uma discriminação com a teologia, com os teólogos. Como é que rompeu isso, pastor? Como é que o senhor teve aquela iniciativa de estudar teologia dentro desse contexto da época? Então, assim, a nossa denominação, por exemplo, a Assembleia de Deus, ela no início ela teve essa dificuldade. Mas os pioneiros, Gunnar Wing e Daniel Berg, eles eram teólogos de formação. Eles tinham conhecimento teológico embasado. Isso a gente não tem como falar aqui, a gente pode falar até um outro dia, outro podcast. Com mais tempo. Com mais tempo. Falar a respeito sobre a questão da história da Assembleia de Deus, que é uma história linda, história de luta, de dificuldade financeira, de guerra. Mas uma igreja que rompeu, uma igreja extremamente importante no cenário não só brasileiro, mas mundial, como uma ferramenta de Deus para propagar o evangelho. Mas na sua dificuldade lá no início, eles tinham essa dificuldade com a questão teológica. Tem a ver com a questão da teologia liberal, é uma outra história. Mas assim, mas mesmo lá atrás, eu tendo pouco contato com a teologia, pela questão do recurso, eu tinha pessoas aqui na Assembleia de Deus que sempre me inspiraram. Saudoso pastor Antônio Gilberto, né, que graças a Deus hoje eu sou amigo do pastor Gil Monteiro, que é o filho do pastor Antônio Gilberto. Deixa um abraço pro pastor Gil. É um cara brilhante. Pastor Antônio Gilberto, saudoso. Pastor Cláudio Honor de Andrade, um brilhante homem também. É um homem extremamente fantástico. Eu lembro que eu tinha livro do pastor Elianai Cabral, eu tenho até hoje livro do Elianai Cabral antigo lá em casa. Eu tenho alguns livros de alguns teólogos antigos da Assembleia de Deus, que no início eu já lia, eu comprava algumas coisas, né? Eu lembro que tanto na CPAD, ou comprava material teológico na antiga extinta, agora o Rodrigo vai gostar, da extinta Juerp. Lembro. Que era a casa publicadora da Igreja Batista. Que tinha uma Juerp lá no centro de Niterói. Então eu sempre gostei de comprar livro teológico e lia isso em casa, com toda dificuldade. Quando não tinha como comprar, isso era quase que sempre, sabe? Eu ia de bicicleta para... Eu morava em São Gonçalo, eu ia de bicicleta para a biblioteca da primeira Igreja Batista de São Gonçalo estudar. Caramba! Eu saía da minha casa, ia até o centro de São Gonçalo, entrava na biblioteca da Igreja Batista, que não sei se existe ainda lá, e ficava lá estudando. Como não tinha dinheiro para tirar xerox, eu copiava os livros de próprio punho. Caramba. Folha a folha, olha, eu quero esse assunto. Aí eu escrevia de próprio punho. Minha esposa, que está em casa, deixa um beijo aí para Graciele, minha companheira de 20 anos de caminhada, 14 de casamento, mais namoro, noivado, são 20 anos caminhando comigo. Eita. E Graciele falou uma coisa para mim. A gente fez recentemente uma mudança, a gente se mudou, e eu achei esses manuscritos de alguns livros dentro de uma pasta, e eu falei assim, eu vou jogar fora. Aí ela, não joga fora não, porque você tem que lembrar de onde você veio. Verdade. Aí eu falei, você tem razão. Você tem razão. Aí eu peguei os livros lá, escritos de próprio punho, e guardei. Tudo pela questão do desejo de conhecer, de querer aprender mais. Né? Não é fácil. Não é fácil. O chamado não vem fácil. Verdade. Deus dá a semente, ó, tá aí, ó. E ele falou, ó, tá aí a estrada, ó. Eu vou te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte, tem que se esforçar, você tem que... a palavra que ele deu a Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Não pasme, não te espante, não te aparte do livro da lei da tua boca, medita nele de dia e de noite e vai embora. Então eu tive que fazer a minha parte, para até chegar hoje aqui, né? Sentado aqui no Raiz Gospel para a gente poder falar isso. Então foi uma longuíssima caminhada. Imagina. Não foi fácil.